Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar que estão de pés, ou sobre os vossos pés, para convidá-los a um texto segundo o primeiro livro dos Reis. Tem um texto que quero sintetizar, tendo em vista da ciência, da hora do término. Quero usar esse texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 36, tem um texto que diz: Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: edifica para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir nem para um lado nem para o outro. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável pela sua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é muito boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Queiram tornar os nossos assentos, enquanto de forma pedindo a compreensão da Igreja dos Amigos. Quero agradecer ao pastor Álvaro Sanches, presidente desta convenção da igreja, pelo carinho, privilégio, a credibilidade. Pastor Eurípides, vice-presidente, pastor Márcio, segundo vice-coordenador. Quero agradecer-lhes e no vossos nomes quero externar a todo o ministério, a toda a igreja. Quero fazer menção de gratidão a Deus pela vida do Aleandro, do Rodrigo e todos que com eles ladeiam a estes, fazem parte da coordenação desta briosa e coesa juventude. Que Deus recompense-os ricamente. Quero agradecer a Deus por rever amigos como tantos outros. Pastor Arnaldo, quero tomar-lhe o nome, reverenciando e no seu nome externar a gratidão a todos os demais amigos. Nani, Roberto, é muito bom revê-los e estar com eles, é muito bom aprendendo com eles. E ao cantor que nos traz, esqueci, o nome é complicado, o cantor, pastor Jordelino, que Deus o recompense por nos trazer de volta as mensagens através da música que inspirou e ainda inspira gerações. Queridos, em forma sintética, quero falar-lhes acerca de feridos em combates. Diga comigo: feridos em combates. Quando nós percebemos o contexto proposto para esta festa, a colocação temática, poderia não falar, tendo em vista que o que nós ouvimos pela manhã já nos traz subsídio suficientes para sobrevivermos. Mas como tenho a oportunidade e sei que eu não estou e não vou pregar para perfeitos, mas para imperfeitos, quero usar o texto lido para trazer-lhes uma mensagem de restauração. Para entendermos o texto, precisamos retornar ao capítulo 15 do segundo livro do profeta Samuel, quando a Bíblia nos mostra que Absalão quis usurpar e usurpou o direito e o poder do pai. A Bíblia diz no capítulo 15 que Absalão agregou a ele alguns amigos do rei e alguns valentes,
E a Bíblia diz que Absalão usurpou, roubou o coração do povo de Israel. Quando nós vamos para o capítulo 16, a Bíblia diz que a notícia chegou às pressas a Davi. E é neste capítulo que a gente encontra uma das maiores crises que Davi viveu. Haja vista que, se nós folhearmos a história, Davi, ele viveu crises desde a adolescência, a juventude. Ele começou a ter experiência com Deus, tanto favorável como dolorosa. Portanto, a Bíblia diz que esta crise do capítulo 16, se não a maior, está entre as tais, tendo em vista que a notícia chega às pressas que o próprio filho Absalão, ele estava vendo com o exército, já havia tomado, roubado o coração de Israel, iria usurpar o reino e tirar-lhe a vida. Se nós observarmos o contexto bélico, o contexto empírico de Davi, Davi tinha resistência, tinha subsídio para dar o melhor, tendo em vista que Davi era um exímio estrategista de guerra, era um exímio lutador, e com ele ainda estava a tropa de elite e a arca do Senhor, e sacerdotes como Zadok e também Abiatar. Portanto, quando Davi soube que era Absalão, aí eu paro e digo: qual é o pai que entra em conflito e quer ver a derrota do próprio filho? Davi, no conceito, tinha tudo para vencer. Se nós olharmos que a arca estava com ele, mas era o filho. Na semana passada, eu estava viajando e deparei-me com um pai pedindo oração: pastor, ore por mim, porque o meu filho adoeceu e está doente. Então as lágrimas caíram, e em lágrimas ele disse: pastor, eu preferiria que esta doença fosse em mim e não no meu filho. Então a Bíblia mostra que isto trouxe dor a Davi. Davi tem que sair às pressas de Jerusalém, porque Absalão estava no seu encalço. A Bíblia diz que a aflição foi tão manha que Davi, com a cabeça coberta, me dá retorno por favor, que com a cabeça coberta e também com os pés descalços, não só ele, mas todos que iam com ele, saíram chorando em lágrimas, deixando Jerusalém. É neste momento que aparece na história Simei. Simei era benjamita, e por ser benjamita era parente de Saul, e Simei guardava uma mágoa, uma revolta no coração, pois ele achava que Davi tinha roubado o reino de Saul, seu parente. Então ele aproveita esta crise para desabafar. Então diz a Bíblia que Simei vai encontro de Davi e começa a acompanhar Davi e os que iam com ele. A Bíblia diz que enquanto Davi saía em crise, o sacerdote Benaia e o sacerdote Zadok e Abiatar iam com ele com a arca do Senhor até o rio. É neste momento que Simei aproveita para descarregar a mágoa e dizer a Davi, fazendo um juízo de rejeição. Simei diz a Davi: você é um assassino, você é um bandido, você é filho do cão, você roubou o reino de Saul, e agora Deus está dando a você todo o mal que você fez a Saul. A Bíblia diz, em síntese, que ele pega pedras e, além de verbalizar frases pejorativas, ele
atira contra Davi e contra os que iam com ele. Então, o primeiro ponto de combate que a gente encontra é a resistência. Ou seja, a Bíblia diz que quando Simei amaldiçoava Davi, um dos seus valentes, chamado Abisai, não resistiu, olhou para Davi, era de guerra, era de ataque. Ele disse: meu rei, porque este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor, dai-me a ordem e eu jogo a cabeça dele no chão. E faria, era guerreiro, era tropa de elite, mas a convicção de quem sabe que Deus está com ele, independente da situação. Davi nos dá uma lição. Davi olha para Abisai e diz a ele: você não tem nada a ver com isso, é entre eu e Deus. Se ele está me amaldiçoando, é porque Deus deixou e mandou. Se o próprio filho, o meu próprio sangue, quer tirar a minha vida, quanto mais esse benjamita, parente de Saul. Então Davi olha para Abisai e diz: deixa ele dizer o que quer. Eu tenho certeza que se Deus se compadecer de mim, ele transforma a maldição em bênção ao meu favor. Isso é convicção de quem não roubou o coração, mas de quem conquistou. Isso é experiência para quem está acostumado com o combate. A Bíblia diz que Davi subia chorando, a cabeça coberta e em lágrimas, lacrimejando, e Simei não desistia, jogava poeira para o alto e atirava pedra, que no contexto original é julgamento de rejeição. Portanto, aqui tem um primeiro pressuposto que eu quero falar-lhes. Um dos maiores medos que eu tenho na minha vida, tanto cristã como ministerial, é tocar em quem Deus chamou. Porque quando Deus chamou, ou seja, ele não olha aparência, posição, nem status, ele acredita. E às vezes eu volto a dizer, não somos super-heróis, não somos super-crentes, e fora Jesus ninguém foi. Ou seja, às vezes a crise e às vezes alguns dardos nos atingem, e Davi estava pagando consequência. Mas a gente, como Simei, costuma fazer juízo de valor, desprezar, deixar para trás. Ou seja, mas Deus não olha como nós. O medo que eu tenho é que às vezes você vê alguém caído na lama, desprezado, vai morrer, deixa para lá, mas de um dia para o outro só precisa uma noite no meio para Deus girar a roda, e quem estava na lama daqui a pouco está em cima, de volta ao combate, dando glória. Então olha para quem está ao teu lado e diga para ele: eu estou com dó, eu estou com pena de quem não acredita em você, quem despreza você, eu tenho dó dele, porque Deus pode mudar o quadro. Simei, ou seja, Simei aproveitou Davi em crise e em lágrima, e Simei descendo a madeira, bandido, assassino, bem feito, você agora está vendo, mas sabe qual é o perigo de quem pega o gancho e machuca e ofende na crise? Quando alguém vai subindo chorando, é que de uma hora para outra você pode encontrar ele descendo, voltando com tudo que parecia que tinha se perdido. Então diz para quem está ao teu lado: não importa o que digam de mim, o combate pode ser grande e eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu vou voltar, eu estou voltando com tudo. Eu estou voltando com tudo que pensavam que eu tinha perdido. Em síntese, permita-me e perdoe-me a correria. A Bíblia mostra que o tempo passa, Absalão assume, agora empreende uma violenta perseguição contra o pai. Davi tinha um amor tão grande
que sabia do potencial do que estavam com ele. Quando vão para a guerra, Davi diz a Joabe: Joabe, tenha cuidado, aconteça o que acontecer, mas deixa o menino vivo, não toca nele, porque ele sabia que o seu exército era pesado. Então trava-se a batalha e Absalão morre. Absalão morre. Quando Absalão morre, a notícia chega em Jerusalém, no palácio, no campo, na choupana, no comércio e na agricultura. A notícia, diz a Bíblia, que era uma só. O povo cochichava um com o outro: Absalão morreu e Davi está vivo. Aí o povo começou a refletir e dizer: Davi é o nosso rei, Davi é o nosso líder, foi ele que nos libertou das mãos dos filisteus, foi ele que nos deu liberdade. Ou seja, gente, não adianta roubar. Há uma diferença em quem quer roubar o lugar de quem Deus escolheu para quem conquistou pela misericórdia de Deus. Ou seja, é isso que muitas vezes acontece. Quando Paulo escreve aos Romanos, salvo engano, no capítulo 9, Paulo diz: não depende do que quer. Veja que ele não diz de quem quer. O texto diz: não depende do que quer, nem do que corre. Indica o objetivo, não indica a pessoa. Então ele diz o seguinte: que não depende de quem quer, mas é de quem Deus compadece e tem misericórdia. Na ótica de Jacó, na ótica de Isaac, era Esaú o escolhido, mas Deus escolheu Deus. Ou seja, outro dia eu estava almoçando numa churrascaria com alguns irmãos. Daqui a pouco vem o garçom. Quando o garçom chega, que me vê, ele para, ele fica como foi, ficou perplexo. É o ser humano, olhou para mim de baixo para cima: o senhor é o pastor Genival? Eu digo: eu sou. Por quê, filho? Eu não acredito. É o senhor mesmo? Sou. Eu ouvi falar tanto do Senhor, mas eu pensei que era outra coisa, porque tem tanta gente branquinha por aí, tem tanta gente mais arrumada, e Deus foi dar essa unção ao Senhor. Eu disse: meu filho, eu não tenho culpa se Ele me escolheu, eu não tenho culpa se Ele gostou de mim. Então bate a mão no peito, diz para quem está ao teu lado: não tenho culpa se eu sou xodó de Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. Quando Davi sabe, quando Davi ouve que em todo Israel o povo dizia isso, aí Davi manda mensagem para Amasa, que se tornou capitão de Absalão, e para todos os sacerdotes. Aí Davi manda dizer: porque vocês não me recebem de volta, eu sou irmão de vocês, sangue do mesmo sangue. Então me ensinem. A massa se reúne e sanciona: Davi está voltando, Davi está voltando, Davi está voltando. E o texto diz que ele volta com tudo e com todos que foi com ele, não perdeu nada na crise, está descendo com tudo. Aí a notícia começou a girar dentro de Jerusalém: sabe quem está voltando? E está voltando por cima, é o rei Davi. Está voltando por cima, vai ser rei em todo Israel. E quem sabe da notícia? Simei. A notícia chega a Simei. Mas o cabo era terrível. Não tem aquele tipo de crente que quando você está na crise, ele desce a madeira? Quando você sai da crise, ele se chega? Conforme a situação, ele se mostra ser? Quando Simei ouviu, disse: não, aí quebrou. A Bíblia diz que ele juntou 1000 homens benjamitas e fez questão de ser o primeiro. Quando Davi ia cruzar o Jordão, a Bíblia diz que ele, como o homem, entrou na água. Para quê? Para ajudar o rei e tudo que ele tinha passar de volta. Ou seja, isso tem uma lição, gente. Quem não acreditava em você, quem tirou o teu couro e pensou que Deus tinha te esquecido, vai ter que carregar mobília quando você voltar. Vai ter que carregar mobília quando você voltar. É agora, imagina, Simei
com guarda-roupa nas costas, dentro d'água. Ai, meu Deus. Quando Davi cruza o rio, ele mete a cara no chão. E ele diz: meu rei, me perdoa. Não se lembra do que eu disse, tira da mente. Eu agi como um louco. Aí o valente Abisai olhou para ele, que fosse hoje dizia mais cara lisa, né? Rei, deixa eu derrubar a cabeça dele. O rei olha de novo para Abisai e diz: Abisai, sai desse negócio. Eu estou voltando por cima para reinar. Pode morrer alguém hoje em Israel? Aí Simei se agradou e disse: meu rei, como eu sei que o senhor não vai me matar? Davi diz: eu juro, eu faço uma aliança com você que você não morre. E aí Simei andava para lá e para cá e ninguém estava nem aí. Podia até não encarar, mas a aliança prevalecia. Podia até passar na cara o que Simei fez, mas não podia fazer nada. A aliança estava com o rei. Ei, o segredo está na aliança, filho. Diga para quem está perto de você: você pode até não ir com a minha cara. Você pode até passar no meu rosto os meus erros. Mas vai ter que me aceitar. Vai ter que me engolir. Eu tenho aliança. A visão do rei é diferente da nossa. Mata ele, rei. Abisai dizia: vamos matar. Não, Abisai, eu tenho aliança com ele. Não toca nele. Só que o tempo vai passando. Aí a gente chega no capítulo 1 do livro dos reis. Aí a Bíblia diz que Davi, em síntese, que Davi envelheceu. E quando Davi envelhece, Adonias começa a fazer o paralelo de tomar o reino quando o pai morresse. Aí Joabe, o grande guerreiro, e Abiatar, o sacerdote, se pactua com Adonias. E nomeia Adonias como rei. Aí quando a gente chega, Davi manda chamar Salomão. E diz: Salomão, meu filho, eu estou seguindo o caminho de toda a terra. Eu vou morrer. Agora é com você. Aí começa a listar uns conselhos. Meu filho, não se afasta de Deus, nem dos seus preceitos, e Deus te prosperará. Seja homem, meu filho. Seja homem de verdade. Aí chegou a hora da prestação de contas. Meu filho, você sabe o que fez Joabe. Ele matou Abner, derramou sangue inocente. Não deixe ele descer em paz à sepultura, meu filho. Meu filho, você sabe o que me fez Simei. A memória veio. Simei me amaldiçoou, mas eu fiz aliança com ele. Mas agora é com você, meu filho. Não deixe ele descer em paz à sepultura. Deus vai dar sabedoria a você. O rei morre. Aí Salomão assume e vai colocar a casa em ordem. Quando Salomão coloca a casa em ordem, a primeira coisa que ele trata é Adonias, que queria usurpar o seu reino. Quando Adonias é ferido e morre, aí a Bíblia diz que agora Salomão manda chamar o sacerdote Abiatar, que fez aliança com Adonias na morte de Davi. Isso aqui é lindo, gente. A Bíblia diz que Salomão olhou para Abiatar e disse: Abiatar, vai para Anatote, a tua terra. Fica lá, Abiatar. Você merece morrer, mas hoje eu não vou te matar, porque você carregou a arca do Senhor nos seus ombros na frente do meu pai. Isso é história, gente. Muitas vezes, estatisticamente, nós somos o exército que deixa mais ferido para trás.
Não sou eu que estou dizendo, é a estatística. Porque, gente, o combate é terrível e às vezes não é fácil. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu não estou defendendo eu, estou falando de feridos em combate. E às vezes, como você não é super-herói, algum dardo na guerra te atinge. E a primeira coisa que costumam fazer é excluir. Não canta mais, não dá nem a paz do Senhor. Salomão disse: você merece morrer, mas um dia você foi cheio. Um dia a presença de Deus esteve sobre os seus ombros, então você vai sobreviver. Diga para quem está ao seu lado: se um dia eu for atingido em combate, você me socorre. A Bíblia diz que Abiatar perdeu o sacerdócio para cumprir o que Deus disse a ele, mas não perdeu a vida. Aí agora, quando Joabe soube, aí correu para o altar. Disse: eu vou morrer. Salomão disse: saia daí. Não saio. Deu ordem a Benaia, seu general, e Joabe morreu. Aí a gente chega no versículo 36. Aí a Bíblia diz que o rei mandou chamar Simei. Chegou a hora, Simei. Simei, edifica para você uma casa em Jerusalém. Não sai de lá, nem para um lado, nem para o outro. Porque no dia que tu cruzar o Cedron, você vai morrer. E Simei disse: boa foi a palavra, eu vou obedecer. E Simei edificou casa em Jerusalém, não saía. Aí Paulo começa dizendo que essas armas nos ajudam a permanecer em Jerusalém. Porque a luta desta guerra não é contra seres humanos. E enquanto você estiver dentro de Jerusalém, você está edificado para quando as dificuldades vierem. No dia que você sair, você morre. Porque as armas espirituais, ela não tem poder de tocar em você enquanto a aliança está aí, enquanto você estiver em Jerusalém. Ela roa por fora, é nas regiões celestiais, mas dentro de Jerusalém você está protegido. A Bíblia diz, me permita correr, a Bíblia diz que Simei viveu em Jerusalém muito tempo. Aí a sequência diz: depois de 3 anos, 2 escravos de Simei, fugiu para Gate, rompeu os limites de Jerusalém. Qual era a guerra de Simei? Qual era o embate de Simei? Ficar em Jerusalém. Esta é a nossa guerra. É o que Paulo está dizendo. Por isso que temos que estar em Jerusalém. E só lá tem essas armas. No contexto espiritual. A Bíblia diz que Simei tinha 20 escravos. Tinha casa, tinha aliança e 20 escravos. Fugiram 2, 10% do patrimônio. Esses 10% fez com que Simei fosse atraído a sair de Jerusalém. 10% é muito pouco, gente, para você deixar a aliança. 10% é muito pouco para você deixar Jerusalém. Não é isso que nos atrai. Não é isso que tem lá fora nos atraindo. Mas não vale a pena. Paulo disse aos romanos, ou aos coríntios, que o que está reservado para quem está em Jerusalém, a mente nunca imaginou, os olhos nunca viram, e nem os ouvidos ouviram. Então diga para quem está ao seu lado: vale a pena ficar em Jerusalém.
Não é isso que a gente é atraído lá para fora, não vale a pena. Jerusalém pode não ter o que você quer. Jerusalém pode não ter o que você gosta que tivesse. Mas em Jerusalém tem tudo o que você precisa. Ele saiu de Jerusalém e foi ferido. Montou no jumento, pegou os 2 escravos. O rei não sabe, o rei não vê, ninguém viu, foi cedinho, pegou e voltou. Muito tinha acabado de chegar, a notícia chegou em Jerusalém. O rei mandou chamar Simei e disse: eu não disse a você que no dia que você sair de Jerusalém, você morre. Benai atingiu Simei. E Simei morreu, porque saiu de Jerusalém. A lei matou Simei. Não teve quem o socorresse, porque saiu de Jerusalém. Quando a gente vai para o Novo Testamento, um dos maiores embates que Jesus sofreu foi por causa da lei. Não da lei, mas dos intérpretes da lei. Quando Paulo escreve a região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, no capítulo 3 ele faz menção, ele fala do contexto da lei, porque Jesus veio pregar o amor. E os líderes religiosos usavam a lei para matar a história e acabar com a história de saudade. Aí Paulo disse: maldito é todo aquele que persiste em não cumprir toda a lei. Aí ele vai dizendo no versículo 11: porque ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Quando chega no capítulo 4 ele diz: mas vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos que a lei matava. O maior embate que Jesus recebeu foi os intérpretes da lei. Por quê, pastor? O primeiro sermão de Jesus, gente. Quando Jesus voltou da tentação, diz Lucas capítulo 4, ele começou a ensinar que ele não perdia um culto, que Lucas disse que era costume dele estar na sinagoga, e a fama dele, o povo gostava tanto de ouvi-lo. Aí um dia ele foi pregar na sinagoga, sentou, deram o livro a ele. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Ele me ungiu para pregar aos pobres, tirar da prisão os encarcerados e anunciar o ano da graça, do favor imerecido com Deus ou por Deus. Ele estava dizendo: eu vim acreditar em quem ninguém acredita, eu vim restaurar os feridos, eu vim pregar o amor. Veja que isso foi uma das maiores dificuldades dele. Resumindo, você chega no capítulo 8 de João, a Bíblia diz que Jesus passou a noite no monte. De manhã, quando ele desceu, entrou no santuário. Quando ele entrou no santuário, aí a Bíblia diz que chegaram quem? Chegou o povo para ouvir. Ele começou a ensinar o povo lá na área do templo. O povo ouvia, se agradava. Aí vieram os líderes, os intérpretes da lei e os fariseus. E trouxeram o quê? Uma mulher apanhada em adultério. Em flagrante adultério, não precisava testemunha. A Bíblia diz que eles expuseram aquela mulher na frente de todos, colocaram ela em pé para matar a história dela. Olhou para Jesus e disse: Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. E Moisés na lei manda ela morrer. E o que é que o Senhor diz? Jesus se cala, abaixa e vai escrevendo. Jesus não diz nada. O silêncio de Jesus deixou eles doidos da cabeça. Aí a Bíblia diz: como eles insistiam, ainda sentado, ainda agachado, Jesus olhou e disse: de vocês, quem não tiver pecado, atirem a primeira pedra.
Ele agachado, só via barulho de pedra caindo. Pá, 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 pá. E eles foram saindo do mais importante ao menos importante e foi deixando. Daqui a pouco, Jesus viu o silêncio. Quando olha, a mulher sozinha está de pé. Ele fica de pé e diz: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu também te condeno. A lei ia matar, mas o amor disse: dá mais uma chance. A lei disse: não vale mais nada. Os intérpretes da lei: não vale mais nada. Errou. O amor dizia: acredita nela, vai dar fruto aí. Em síntese, quando a gente chega no capítulo 10 de Lucas, para concluir, você chega no versículo 25, aí está lá o intérprete da lei. A Bíblia diz um perito da lei. Na lei, não dá, na lei. Era o homem que entendia toda a lei. Aí ele, para experimentar Jesus, chegou para Jesus e disse: mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Aí Jesus retruca: o que é que está escrito na lei? Como é que tu entende? Ele sabia, gente. Veja que ele diz na hora: amar. Ele fala do amor, é o que a lei ensinava. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus gostou tanto que disse: você respondeu, gostei da resposta, vai e faz assim. Aí a Bíblia diz para ele experimentar Jesus. Jesus diz, ele olha para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Olha o que é que Jesus diz, gente. Um homem, um judeu, um crente, um soldado. Um homem descia de Jerusalém, saiu dos limites de Jerusalém, não aguentou o embate. E quando ele saiu de Jerusalém, caiu na mão dos assaltantes. E o ladrão só vem para matar, para roubar e destruir. Jogaram ele no chão, como que ele já estivesse morto, ou meio morto. Quer dizer, tem jeito mais não, o tempo vai acabar com ele. Aí Jesus diz: ocasionalmente, em algumas versões, mas independente das outras, não era comum. Quando isso está dizendo é esporadicamente, não era comum ver um sacerdote sair de Jerusalém. Jesus diz ocasionalmente, isso não era comum. Descia um sacerdote pelo mesmo caminho, saindo de Jerusalém. Quando viu o homem caído, não ajudou. Por quê? Estava descendo no mesmo caminho, na mesma situação, saindo de Jerusalém. O sacerdote entendia a lei e ensinava. Jesus diz: do mesmo modo o levita cantava, adorava, chorava, era obreiro, mas estava saindo de Jerusalém e não podia ajudar. Quando você chega no versículo 33, a história, Jesus poderia dizer e também, mas não, ele inverte. Ele diz: ia de viagem um samaritano. Não é à toa que ele usa o samaritano, porque os judeus rejeitavam, e eles não sabiam que todos que são rejeitados sempre têm alguma coisa para oferecer. Aí Jesus não diz que o samaritano ia descendo, ele diz e ia de viagem o samaritano. Isso implica dizer, ele vinha em sentido contrário, ele ia subindo. Pergunta para quem está ao teu lado: tu está descendo ou subindo? Quem vai subindo, gente, sempre tem piedade e misericórdia. Quem vai subindo não deixa ninguém para trás. Como o samaritano rejeitado, mas ia subindo, não ia saindo de Jerusalém, ia entrando. Parou a montaria, o cavalo, o camelo, o jumento, e desceu do cavalo. Já vem com azeite, já vem com vinho, e começa a sarar as feridas. Limpar, limpar, limpar.
depois que limpa, pega no braço. A Bíblia diz que coloca na sua própria montaria. Isso implica dizer que o resto da viagem, ele subiu de pé, arrastando o soldado ferido. Ou seja, Simei tinha descendência, tem na história. Simei tinha título. Simei era parente de rei. Simei tinha escravo, saiu de Jerusalém e a lei o matou. Esse homem não tem nem nome. Esse homem não tem história. Esse homem não tem descendência. Ele saiu de Jerusalém, foi ferido, mas o amor trouxe ele de volta. Olha para quem está ao teu lado e diga: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Eu estou subindo. Eu disse que eu não estou pregando para super soldado, para subcombatente. Eu lembro-me de um testemunho muito visto, mas me lembro agora. Não sei se o exército americano, mas um exército, em um combate duro de guerra, as investidas foram tão grandes que eles tiveram que recuar. Quando recuaram, que chegaram no acampamento, um amigo sentiu a falta do outro. E quando ele sentiu a falta, foi ao comandante e disse: meu comandante, me deixa voltar ao campo de batalha. Eu não estou vendo meu amigo, talvez ele foi ferido. O comandante disse: meu filho, você não vai. Eu já perdi um, não posso correr o risco de perder o outro. Aí nesse vai e vem demoraram. Mas o soldado amava tanto que desobedeceu e voltou para o campo de batalha. Quando ele chegou lá, o amigo ainda respirava. Ele agachou, botou o amigo nas costas e foi voltando para o acampamento quando ele também foi atingido. Mas não parou. Quando chegou no acampamento, que o comandante viu ele com o rapaz morto nas costas e ele ferido, o comandante embraveceu, olhou para ele: eu não disse que não era para você ir? Agora eu perdi 2 soldados, um já está morto e agora você é ferido, valeu a pena? Ele ensanguentado disse: valeu, comandante, porque quando eu cheguei lá ele ainda estava vivo e eu pude ouvir ele dizer: eu sabia que você vinha. Esse amor não deixa ninguém ferido para trás. Então dá uma cutucada em quem está ao teu lado e diga: estou subindo. Se depender de mim, você não fica. Fica de pé, por favor. Se você puder, vira para esse irmão e essa irmã do mesmo sexo que está do teu lado. Se você puder. Me ajuda aqui, é a Leandro, com todo respeito, pastor. Virou para ele, virou para ela. Olha para mim não, se você tem intimidade, tudo bem. Olhando para ele, diga: tô nem aí. Quero nem saber como você chegou nessa Alma Duque. Quero saber como você vai sair. Diga a ele: me faz um favor, espalha por aí, que eu vou sair equipado, eu vou sair renovado, eu vou sair sarado para o combate de novo. Diga: me faz outro favor, se a partir de amanhã tu encontrar algum besta por aí,
pensando que eu tinha morrido em combate, dá um recado a ele. A casa dele caiu. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Abraça ele, diga: eu estou vivo. Feridos em combate. Quero que valorize o que você tem. Enquanto o Nani canta aí baixinho, deixa-me fazer o convite. Você é alguém. Cadê você que pregava? Cadê você que cantava? Cadê você que adorava? Mas foi ferido no combate. Bateram em você e acharam que você tinha morrido. Mas veio alguém subindo. Não é ninguém. Cadê a primeira vida? Quem está subindo, ajuda aí. Quem está subindo, resgata aí. O meu tempo está terminando. A primeira vida ferida, cadê o primeiro soldado ferido? Quem vai trazer, quem vai resgatar? Você adorava, mas foi ferido. Mas nesta noite, em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. o primeiro está aqui, Fabrício. Inexprimível. O segundo está vindo em lágrimas, venha. Inexprimível. O terceiro está vindo. Aí você Se depender de mim, você não fica. Que para ele há algo importante em você. Resgata Por ele. isso levante e cante. A lei matou Exalte ao Senhor. mas o amor não Você mata. tem valor. Simei tinha nome, Simei tinha história, mas morreu porque saiu de Jerusalém.